trabalho do veterinário. Seguimos um código de conduta ética, lembrando do exercício ilegal da profissão. Quais são, o que o auxiliar de veterinário faz? Aferir temperatura, observar condições físicas e neurológicas dos animais, informar as condições de saúde dos animais ao veterinário, auxiliar na coleta de materiais para a realização de exames, auxiliar no controle dos sinais vitais dos animais e auxiliar o veterinário na administração de medicamentos. Contenção de animais, fazer curativos, alimentar os animais conforme a orientação, exercitar os animais, higienização dos locais, pesar os animais, auxiliar em primeiros socorros quando solicitados, preparar o animal para a cirurgia, tricotomia, preparar o material cirúrgico, auxiliar no processo anestésico, posicionar o animal na mesa cirúrgica, fazer asepsia, transportar o animal dentro do estabelecimento, recolher o material utilizado, separar e descartar o lixo hospitalar, separar materiais descartáveis e lavar os instrumentos cirúrgicos. Limpar os equipamentos, desinfetar os equipamentos, demonstrar competências pessoais, demonstrar capacidade no trato do animal, paciência, autocontrole, bom humor, concentração, senso ético, administrar conflitos e avaliar riscos. Então, isso daí foi só uma lembrança do que nós vimos ainda, né, nas aulas anteriores, né, sobre o médico, sobre o auxiliar veterinário, o trabalho dele junto ao médico veterinário. Agora a gente vai entrar na aula mesmo, no tema que está proposto para essa aula, que é o sistema sanguíneo. Então, aqui a gente tem um vídeo, né, de um animal subindo na maca para ser coletado sangue. Então, esse animal ele subiu sozinho, ele está ali mostrando, esticando a patinha, né, sem a necessidade de uso de focinheira, cooperando com o enfermeiro, né, é colocado ali para facilitar de pôr a veia, vai ser pego o acesso, né, desse animal, sem o menor problema, né, sem contenção, porque é um animal que está acostumado com isso, tá? Isso, gente, não é a nossa realidade, tá? Isso não é o que acontece normalmente na clínica veterinária, tá? Esse é um vídeo só para a gente mostrar como funciona, mas isso não é o que acontece normalmente, tá? Então, a gente vê um animal extremamente dócil e cooperativo. Normalmente, a gente vê isso na medicina veterinária, né? Tudo bem que aqui é uma pessoa, mas é como se a gente pensasse no cachorro. Tá? É como se a gente pensasse aí no cachorro, tá? O que acontece? Medo, tensão e escândalo. A gente pode ver, sem ter feito nada. Isso é o que a gente vê na medicina veterinária, gente. Mas brincadeiras à parte, né, o que acontece? Aqui é uma troca de mensagem em um grupo, né, de um hospital que eu trabalho, perguntando sobre um gato. O mimoso tá bem? Passou a noite bem, Bia. O dia também, sem coleta de sangue e sem colher nenhum exame. Ficou roxinho só na contenção. Depois deu fuga pela clínica. Esperávamos já por isso, se tratando dele. Mas está se alimentando normal, não vi tosse. Pois é, mimoso só será tratado quando estiver para morrer. Ou seja, essa é a nossa realidade. Essa é uma troca de conversas, né, em um grupo de um hospital em que a gente estava tentando coletar sangue desse gato que está aqui na foto, do mimoso. É um gato que fica no hospital. Foi impossível. O que é o sangue que a gente tanto quer coletar e é tanto comum na medicina veterinária? É um líquido viscoso composto por plasma, parte líquida, e parte globular, hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Quais as funções do sangue? Transporte e defesa. Transporte de gases respiratórios, metabólitos celulares, resíduos de células. Defesa, homeostase, manter o equilíbrio, coagulação, limpeza, que são os macrófagos, e sistema imune. Então, o sangue, ele tanto transporta, como, por exemplo, oxigênio, como ele defende o organismo, mantendo o equilíbrio, né? Fazendo a coagulação é uma forma de defesa, e fazendo a limpeza, tirando o que é estranho nesse sangue, que são os macrófagos que fazem isso. Componentes do sangue. O sangue é um tecido líquido. Então, a gente vê essa parte mais clarinha, que é o plasma, que é composto por águas, sais minerais e compostos orgânicos. E os elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas.
Aqui a gente vê uma foto de uma amostra hemolizada e uma amostra normal, tá? O que que a gente espera? Uma amostra normal, que fica bem parecido com o que nós vimos agora, né? Essa parte amarelinha em cima e uma parte mais escura embaixo. Seria isso, o plasma e os elementos figurados. A gente vê aqui na amostra normal. O que é uma amostra hemolizada? Uma amostra hemolizada é uma amostra que misturou, né? Desse sangue não vai sair um resultado fidedigno, tá? Porque tá tudo misturado, a gente não tem a separação aí do plasma e do sangue propriamente dito. Os glóbulos vermelhos, o que são? É um formato discoide, contém hemoglobina composta por ferro e transporte de oxigênio. Atravessa vasos capilares, tem uma vida de 2 meses, tá? Por isso que é tão importante quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente coletar sangue até 1 mês, avaliar esse sangue para entrar em cirurgia, porque o sangue não é o mesmo, né? Ele vai mudando diariamente. Então a gente tem aí uma vida útil de no máximo 2 meses do mesmo sangue. Depois a gente vai tendo uma nova circulação. Após a destruição desses glóbulos vermelhos, eles se transformam em bilirrubina, bilis e saem na urina. Aqui é um desenho bem aumentado de um glóbulo vermelho. Ele é redondinho, uma forma discoide, parece uma bala, né? Para quem é mais antigo, lembra é a bala soft. Então a gente tem aqui no esquema do lado os glóbulos vermelhos, que a gente vê dentro da circulação sanguínea, dentro da veia, né? E a gente tem os glóbulos brancos e as plaquetas, que a gente vai ver mais adiante. Glóbulos brancos são os leucócitos, limpeza e patrulhamento contra invasores, bactérias, vírus, fungos e corpos estranhos. Tudo que esteja estranho dentro do organismo vai ter um patrulhamento contra esses invasores, vai acontecer uma limpeza. Envolver, destruir e digerir esses patógenos para evitar doenças. Então, esse é o objetivo do glóbulo branco. Ele vai envolver, destruir e digerir esses patógenos. Isso que ele está vendo de estranho dentro do organismo. Patógenos é igual a antígenos. Memória imunitária produz anticorpos. Vacinas, antígeno da doença, corpo produz anticorpos, com contato com a doença, o organismo está protegido devido aos anticorpos. Então, isso é a vacina. A gente coloca o antígeno da doença, o corpo vai produzir anticorpos contra esse antígeno, com contato com a doença, o organismo está protegido, porque ele vai ter o contato com a doença, ele vai falar, bom, isso não é legal, então eu vou exterminar, e aí ele se protege. Então, aqui a gente tem os glóbulos brancos. Novamente, o mesmo esquema aqui de desenho dentro do vaso sanguíneo. Plaquetas. Equilíbrio. Homeostase. Aderem à área de ruptura vascular, se aglomeram e formam um tampão. Uma hemorragia estancada. Então, é por isso que os animais, e até mesmo nós, qualquer sangramento não causa uma hemorragia, porque a gente tem a plaqueta que vai coagular, que vai formar um tampão e vai controlar a hemorragia. Tá? Então, é por isso que nem todo sangramento acontece uma hemorragia com uma grande perda de sangue, porque a plaqueta está lá para trabalhar. Olha aqui o que a gente tem. A gente tem aqui um raio-x, né? No lugar da bexiga, o que a gente vê? Uma coisa branca, né? Bem grande. Isso daí está na posição da bexiga, mas não é bexiga, porque a bexiga tem líquido, e tudo que é líquido, ele fica escuro. Nesse caso, a gente está vendo algo branco. Tá? Então, o que aconteceu aqui? É um animal que foi mordido, né? Essa mordida foi bem na região onde fica a bexiga. Essa mordida foi estancada pela plaqueta, ou seja, o animal não teve uma hemorragia intensa, mas ficou feia. E o tutor trouxe para o hospital, né, por conta da lesão. Palpando o animal, a gente percebeu uma dor além do esperado para a região. Fizemos um raio-x e a gente vê bem no local da bexiga algo branco, né? Isso seria o quê? Isso é uma pedra. Esse animal, ele tinha uma pedra na bexiga, como a gente vê aqui no próximo vídeo. Aqui é a cirurgia desse animal, tá? Nesse caso aqui tá abrindo a bexiga, a vesícula urinária, né? Abrindo e tá tirando, olha essa pedra. Tamanho dessa pedra dentro da bexiga desse animal. Então, aqui só para vocês compararem o tamanho de uma mão
com o tamanho da pedra que estava dentro da bexiga. Plaquetas. As plaquetas, elas são essa assim um pouquinho mais tortinha, um pouquinho não tão uniforme, tá? Elas também fazem parte aqui da circulação sanguínea. Sistema cardiovascular. Função de transporte através da corrente sanguínea de várias substâncias. Sangue remove produtos resultantes do metabolismo das células, envia ao pulmão, rim ou fígado para ser eliminado. Transportam substratos necessários para cada célula, oxigênio, glicose, ácidos graxos e lipídios. Todo esse transporte para manter o equilíbrio, para manter a homeostase. E olha aqui que a gente tem desenho de um coração, tá? Pensando aqui no sistema circulatório. Então, a gente tem o desenho do coração. Então, a gente tem a aorta, artéria pulmonar, átrio esquerdo, veias pulmonares, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, veia cava inferior, átrio direito e veia cava superior. E aqui a gente tem sistema circulatório, né, que seguiria o quê? Coração, a veia e a artéria. Órgão central de impulsão, bomba cardíaca, coração e vasos na circulação do sangue. Função do coração, bombear sangue. Sangue, órgãos e tecidos, tecidos e órgãos para o coração. Sangue, coração para os órgãos, vai por onde? Pela artéria. Trazem sangue dos órgãos para o coração as veias. Tá? Então, as veias elas vão trazer o sangue dos órgãos, de todo o organismo, para o coração. E o sangue vai sair pelo coração para os órgãos por uma artéria. Vasos linfáticos recolhem a linfa, leva veias, né, que são os vasos linfáticos. E a gente tem um esquema da circulação, né? Então, a gente vê aí artérias, que são esses vasos mais calibrosos, as veias, que são esses vasos mais fininhos, e o coração no meio. Você vê que o coração é responsável por ir sangue para todo o organismo do animal, desde a cabeça até a parte ventral, até os membros, a cauda. O coração é um órgão musculoso, oco, em forma de cone. A base se prende às estruturas torácicas pelas artérias e o ápice fica livre, dividido em lado direito e lado esquerdo. Átrio e ventrículo, comunicação pela abertura atrioventricular. Átrio maior que o ventrículo. O átrio direito entra pelas veias cavas craniais e caudais e a veia coronária. O átrio esquerdo chega às veias pulmonares. Ventrículo direito sai a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo sai a artéria aorta. Então, isso aqui que a gente tem, ó, a aorta. A gente vê ali a artéria pulmonar, que é um calibre mais grosso, né? A gente tem o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o átrio direito. Então, foi o que eu falei aqui para vocês. A gente divide o coração entre lado direito e esquerdo. Então, aqui a gente tem o átrio direito, onde chega o sangue de todo o órgão do animal. E aí tem uma comunicação para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai passar aqui pelo átrio esquerdo, né, vai para o pulmão, depois vai voltar, né, para o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Os vasos sanguíneos parecem com ramificações de uma árvore. Artérias, ramos maiores e arteríolas. Arteríolas, ramos menores e capilares. Capilares e vênulas. Vênulas formam as veias que desembocam no átrio direito. Então, aqui são os vasos sanguíneos. A gente pensa numa grande árvore. A gente tem as artérias, que são os calibre maior, tá? A gente tem os ramos maiores e depois as arteríolas. Das arteríolas, a gente tem os ramos menores e os capilares. Dos capilares vão sair as vênulas,
e das vênulas vão formar as veias, que desembocam no átrio direito. Olha aqui o que a gente tem aqui do esquema do coração e dos capilares. Então, o que está em vermelho é o que sai do coração para ir para todo o organismo, aqui pela artéria. Depois essa artéria, ela vai diminuindo o calibre, vai formando capilares, e aí vai voltar para o coração. Esse sangue vai voltar pelo coração, pela veia. Artérias e veias. O coração tem um papel propulsor. Vasos sanguíneos que transportam sangue para os órgãos. Artérias, vasos que saem do coração. Então, as artérias, elas são vasos